E aí, querida, tá boa? Eu sou Kali Sacha, eu sou artista e diretora criativa da Creativa House e hoje eu quero compartilhar um pouco com vocês sobre o meu processo em fazer a reforma do meu quarto antigo para o meu atual estúdio de arte. Esse vídeo ele faz parte de uma sequência de vídeos que eu vou estar apresentando nas minhas outras redes sociais e por aqui para poder compartilhar esse processo todo com vocês. No vídeo de hoje eu vou estar falando sobre as minhas motivações, sobre o meu planejamento e sobre o quadro de referências. Então, a partir de onde que veio as ideias para eu poder criar o estúdio de arte que está se formando hoje. Bom, para quem não sabe, eu morava em Brasília, já tinha um tempinho. Brasília é uma cidade que tem meu coração, assim, eu amo muito Brasília. E acontecia que com a pandemia eu comecei a trabalhar muito home office e comecei a desenvolver outras habilidades para o mercado digital. Então, acabei abrindo a minha própria empresa, que era a Creativa House. Estou tendo agora, querendo retomar as minhas atividades como artista, que para mim é muito importante, né? Que esse período realmente precisei me afastar um pouco para eu poder me dedicar à empresa, porque fazer as coisas, minha filha, a gente é tirar de onde não tem, mas saber que tem, sempre vai dar. Eu gosto muito de criar de uma forma que seja estética, de uma forma mais lúdica, eu gosto de usar painéis, eu gosto de trazer qualidade em imagem, em áudio. Então, eu sempre utilizei os espaços que eu tinha com muita criatividade para poder trazer algo diferente para as pessoas. Só que aí, na medida que a gente vai crescendo, a gente vai fazendo as coisas, a gente percebe que vai se ampliando o desejo, né? Vai se expandindo as nossas necessidades. E aconteceu que eu comecei a sentir que Brasília já não era uma cidade para eu estar naquele momento da minha vida. Comecei a perder muitas amizades, não no sentido de que alguém faleceu, não, mas tipo, pessoas se mudaram, amizades foram desfeitas, comecei a ficar muito mais introvertida do que eu sou, muito mais isolada. E aí, vendo as questões financeiras, vendo as questões de querer investir em outras áreas do meu trabalho, eu acabei sentindo essa necessidade de ter um espaço grande para eu poder criar e que eu pudesse também retomar um pouco as minhas raízes mais afetivas, né? Que eu não precisasse demandar de energia para fazer novas amizades ou coisas assim, porque, minha gente, chega uma época que não tem. E aí foi quando eu me lembrei, Recife, por que não? Não é mesmo? Casa de manhã, por que não? Não é mesmo? Sobre um parênteses com relação à casa de manhã, isso é bem interessante. Eu tava conversando com um amigo que ele tava se sentindo muito inseguro. Ele não tava gostando de morar sozinho, se sentia muito solitário. E ele também tava querendo voltar pra casa da mãe dele, só que ele se sentia muito inseguro, achando que tava dando passos para trás. E no meu ponto de vista, não existe esses passos para trás, né, gente? A vida, ela sempre tá acontecendo e eu acredito que as coisas vêm de alguma forma pro nosso aprendizado, nosso crescimento. Essa ideia formatada que a gente socialmente de que voltar pra casa dos pais é algo negativo, eu, sinceramente, não enxergo dessa forma. Então, conversei, né, com minha mãe direitinho para saber se o quarto que antes era meu... Por que eu digo que antes era meu? Porque a casa é dela, né, minha gente? Bora lá, eu tenho esse pensamento. Então, o quarto que antes era meu, se eu poderia ocupá-lo e se eu poderia fazer uma reviravolta nele. Ou seja, mexer em tudo, pintar tudo do meu jeito, como eu quero, sem interferências. Então a gente fechou esse acordo, tudo certinho, e aí foi quando fiz essa mudança aqui para Recife, para poder revirar do avesso esse quarto que tem tantas memórias para mim, memórias muito doloridas, muito sofridas, muitos sonhos, né, muitos desejos que ficaram no meio do caminho, muita depressão, essas coisas, e também dar essa ressignificada na minha história, contando a partir desse quarto que passa a ser agora meu estúdio de arte. Eu comecei a fazer todo o planejamento de poder, o que eu quero fazer nesse ambiente, nesse estúdio, quais são as minhas necessidades. Então, depois de estar empreendendo aí 2 anos e pouco no digital, eu comecei a perceber que eu preciso de ter um espaço para poder guardar minha direção de arte, ou seja, coisas para guardar coisas de tecnologia, coisas para guardar coisas de maquiagem, cabelo, tecido, figurino. Eu precisava de coisas que fossem práticas. Então, assim, eu amo coisas estéticas, eu amo ter liberdade criativa. Então, eu precisava que fosse tudo muito bonito. Eu comecei a pensar que eu também, por mais que eu gostasse de coisas muito estéticas e bonitas, coloridas, eu precisava de algo que fosse prático. Algo que, por exemplo, se eu virasse a câmera aqui para gravar, ia estar muito massa o fundo. Se eu virar aqui, vai estar muito legal. Se eu virar aqui, se eu ficar de cabeça para baixo, enfim, pirueta, vai estar tudo muito lindo e funcional para o propósito que eu quero, né? Que é passar a minha mensagem, que é poder conversar
com as minhas clientes da Creativa House, conversar com o meu público enquanto artista e que todo o ambiente ele comunique a minha personalidade, meus valores, coisas que eu acredito. Para mim foi muito importante. Outra coisa também muito importante dentro do planejamento, isso tudo antes de colocar a mão na massa, as patinhas, querida, foi de poder entender meus valores enquanto ser humano. Assim, pelo menos os 3 principais valores, eu vivo falando sobre isso, porque para mim foi uma reviravolta entender isso. E entender que esse espaço, ele precisa respirar esses valores também, né? Porque eu vou estar ali, eu vou estar trabalhando, vou passar muito tempo da minha vida criando, quebrando a cabeça, para poder ter ideias diferentes, trazer coisas diferentes, filmar. Então, que seja um espaço realmente que me inspire, um espaço onde as pessoas entrem no meu universo, entrem no meu mundo, entrem na minha cabeça. Então, também tem isso, né, de querer convidar as pessoas a fazer parte de como a minha cabeça funciona. Os 3 valores principais é o valor estético, né? Eu não abro mão do valor estético, não abro mão de ter coisas bonitas, prazerosas, coisas que me tragam beleza, que me inspire, né? Eu não abro mão disso de forma alguma. Hoje em dia, para mim, assumir isso é muito importante, porque antes eu achava que era uma futilidade, que era superficial. E aí que um outro valor muito importante para mim, que é o valor da realização e da liberdade. Principalmente ter liberdade criativa, ou seja, eu poder me expressar, eu poder ser autêntica, eu poder me expressar nas coisas que eu faço, seja em roupa, seja na minha fala, seja na minha escrita, nos ambientes. Então isso para mim é muito importante, eu ter essa liberdade de poder criar e esse valor de me realizar nos meus campos, no meu campo sexoafetivo, no meu campo profissional, no meu campo familiar, que eu possa ter realização nas coisas, realizar meus sonhos, realizar sonhos também de outras pessoas, porque quando a gente se manifesta, quando eu falo manifesto, minha gente, tem aquelas coisas meio Haribo do cão não, tá? Aquela coisa, vamos abrir a roda, enlarguecer, ciranda, não gosto não gosto. É manifestar mesmo quando a gente se manifesta, assim, sai um pouco, né, da gente enfim, cômodo também não é uma palavra boa pra falar, mas quando a gente se mexe, é um mexe-mexe, todo mundo canta, faz o que dá conta, é um mexa, não lembro. Mas quando a gente se mexe, a gente acaba inspirando também muitas outras pessoas a se mexerem, caso elas queiram, obviamente, né? Esse espaço, ele precisaria respirar tudo isso, né? Pra eu poder me sentir bem, me sentir realmente que eu tô no meu espaço seguro de poder criar e poder mostrar meu trabalho para as pessoas e poder inspirar as outras pessoas também a, sei lá, acender uma chaminha dentro da gente. Como eu queria visualmente que ficasse, eu acabei tentando usar alguns, alguns programas de arquitetura, para eu poder mexer na cor da parede, poder experimentar algumas formas e tal, mas não consegui não, minha gente. Eu tô cansada de ficar aprendendo a mexer programa novo, tô cansada de ter que ficar desenvolvendo habilidades novas, entendeu? Então assim, se eu me poupei, E aí, o que é que eu pensei? Eu fiz, caraca, eu vou usar o celular. Então, eu peguei meu celular, coloquei na wide lens, aquela lente, assim, 0.6, o meu vai até o 0.6. Então, eu botei lá. E aí, eu consegui tirar foto das paredes do quarto todinha pra eu poder levar pro Photoshop. E aí, lá no Photoshop, eu consegui ter mais liberdade criativa de poder criar em cima dessas paredes. Eu já tinha algumas ideias de como eu gostaria que esse ambiente fosse na minha cabecinha e acabei também buscando essas referências visuais em outros lugares. E aí que não só eu estava querendo entender como ia ficar visualmente todo o espaço, como eu também tinha um grande desafio, que é esse espaço é para servir tanto a minha empresa, que é a Creativa House, quanto a empresa da artista, Kali Sasha, que vos fala, querida. E aí eu precisava fazer algo onde essas marcas elas pudessem coexistir e que as coisas também dialogassem com elas. Então isso para mim foi um grande desafio, mas acabou dando tudo certo. Visualmente eu vou deixar até minha pasta aqui do Pinterest para vocês, inclusive me sigam lá, gente. Me segue lá. E com a questão do visual, eu acabei montando então um mood board. Para quem não sabe, o mood board é um quadro de humor, um quadro semântico. É quando a gente tem um conceito. Então eu tinha um conceito que eu queria passar de um quarto para uma cara de estúdio de arte. Precisava ser fazendo menção às minhas 2 marcas, a Creativa House e a Artista. Tinha que ser prático, funcional, porém muito estético. Que eu pudesse ter liberdade criativa de criar em cima daquilo. Então isso tudo faz parte do conceito. Então eu já tendo o conceito, aí o que é que eu faço? Eu começo a ter as buscas visuais
Ou seja, para como visualmente eu posso entender esse conceito, como ele é aplicável, como ele pode ser aplicado. Então isso é o quadro de humor, isso é um mood board. Então a gente tem a ideia, o conceito, e transforma o conceito em um quadro de humor, para a gente poder entender qual é o mood do que a gente tá querendo. No meu caso, o estudo de arte, onde eu tinha certeza absoluta que eu queria uma parede fúcsia. Eu amo essa cor fúcsia, acho uma cor muito forte, muito presente, é uma cor muito vibrante, diferente. Inclusive esse nome é maravilhoso, fúcsia, eu adoro falar esse nome, fúcsia. Eu gostei muito desse teto, né, todo ornamentado. Tem uma coisa também que eu preciso falar pra vocês, é que eu não sou muralista, não sou desenhista, eu sou uma gaiata, entendeu? Eu sou uma enxerida, eu gosto de me enxerir nas coisas, e aí eu vou entrando, entendeu? Então tinha que ser coisas que eu conseguisse fazer, porque eu não ia pagar pintor, não ia pagar muralista, coisa no sentido, porque o orçamento estava bem apertado para poder fazer toda essa reforma. Eu precisava que minhas referências correspondessem também às minhas habilidades. Que eu também descobri que eu tenho algumas habilidades, porque eu também não tinha nem habilidade de pintar uma parede. Eu tenho várias técnicas agora para passar para vocês nos próximos vídeos. Depois que eu tive esse mood board, levei para o Photoshop as cores e comecei a experimentar. Uma parede de uma cor, uma parede de outra, esse desenho aqui. Por exemplo, essa parte em cima da porta foi um grande erro, um acidente de percurso que eu tive no Photoshop. Eu queria um balde de tinta escorrendo, então eu queria como se fosse uma tinta escorrendo da parede preta. E aí, quando eu coloquei a imagem PNG, aqueles do fundo transparente que a gente procura no Photoshop, não é mesmo? Quando eu peguei a imagem e botei no Photoshop, ficou desse jeito que tá aí. E eu fiz... ficou melhor do que eu imaginei. Então é isso, porque parece que a porta tá levantando uma sobrancelha. Aí eu acho ela assim, meio assim, o que você quer comigo? Eu tentei respeitar muito o projeto, entendendo que o projeto, mesmo durante quando a gente faz, ele vai se transformando. Então muitas vezes eu fiquei me questionando se era essa cor mesmo, se isso ia dar certo ou não. Eu simplesmente disse, bora simbora, porque senão vou ficar nessa petica e não vou pra frente nem pra trás. Sai, mosca! E esse foi o meu processo de transformar o meu quarto no meu estudo de arte. Quero muito saber o que é que vocês acharam. Tô colocando nas minhas outras redes sociais microvídeos com todos os processos. E aqui no YouTube eu vou deixar com vocês uma série sobre isso. Então já aparece um outro vídeo aí pra vocês falando mais sobre os materiais, minhas dificuldades e acertos. E depois a parte de decoração, que eu amo. É isso, um cheiro, querida, e até!